Muito bem, meu amigo, minha amiga do nosso curso anual. Bom estar de volta aí, depois de um bom tempinho, né, que a gente passou sem aula de tributário, pelo menos, para que a gente possa aí dar sequência na nossa matéria, na disciplina. Não vou fazer aquela pergunta medíocre do tipo, você tem dúvida da aula passada, né? Você nem lembra o que eu dei na aula passada. Vou tentar te rememorar o que eu te falei na aula passada. Nós entramos na parte que envolve dentro das limitações ao poder de tributário, na parte de princípios, a questão do princípio da vedação ao confisco. E dentro da vedação ao confisco, nós falamos daquela possibilidade da extensividade, divisão, a diferença entre confisco e seletividade, né? E por aí fomos. E agora, dando sequência ainda na parte ainda de princípios, você vai colocar comigo o princípio da limitação ao tráfego de pessoas. Veja, esse princípio está no artigo 150, no inciso 5 da Constituição Federal. Basicamente, o que o princípio da limitação ao tráfego de pessoas ele diz, né? Que não se pode, estou aqui parafraseando, tá? Não se pode tributar o mero deslocamento do contribuinte com os seus próprios bens entre os estados e municípios. Então, mero deslocamento não se tributa. Mero deslocamento não vai ser tributado. E a questão de analisar mero deslocamento, é óbvio, a base central desse princípio é a mantença do direito de ir e vir, da liberdade, direito de liberdade de ir e vir, né, principalmente em tempo de paz. Né? Então, a pessoa ela não pode ter a limitação desse seu direito de ir e vir em tempo de paz sendo tributada. Só que é o que acontece, óbvio. Aqui existe uma salvaguarda. Diz assim, ó, salvo a possibilidade da cobrança de pedágio pela utilização e conservação de vias públicas. E aí começou a grande discussão sobre de que maneira deveria ser observado, de que forma nós analisaríamos a natureza jurídica do pedágio. E observe o seguinte, num primeiro momento, lá atrás, o pedágio, pela lavra do então ministro Carlos Veloso, o pedágio gozava da natureza jurídica de taxa. E eu vou te explicar o porquê que o ministro Carlos Veloso entendia que o pedágio era considerado uma taxa. À época em que foi julgado um recurso extraordinário, o recurso extraordinário 181475, esse recurso extraordinário 181475, ele analisou justamente a questão daquela determinada época onde o contribuinte ele pagava um determinado valor anual, juntamente com o licenciamento, para que ele pudesse, então, trafegar nas rodovias, sem a cobrança, por óbvio, de outros valores. Então, naquele dado momento, realmente a gente podia analisar que o pedágio tinha uma natureza jurídica de taxa, até mesmo que levava em consideração o extinto selo pedágio. O pessoal que é mais jovem, né, e não vai saber disso, não vai lembrar, mas no passado, quando a gente licenciava o veículo, eles colocavam no para-brisa do veículo um selim, dizendo que você não só licenciou, como pagou esse valor anual para tráfego nas rodovias. Então, realmente,
dado esse elemento histórico, o pedágio naquele momento era uma taxa. Só que nós passamos fortemente por um processo de desestatização. E esse processo de desestatização nos levou, então, ao entendimento, à análise, né, de outras naturezas. E foi aí que o Supremo Tribunal Federal hoje, que é o que te interessa no concurso, né, o STF, ele tem se utilizado do que ele determinou na ação direta de inconstitucionalidade 800. O pedágio possui natureza jurídica tarifária. Então veja, se o pedágio ele é uma tarifa, então por óbvio ele não tem natureza tributária. Ele goza de uma natureza contratual. Porque o pedágio nada mais é do que um contrato firmado entre o prestador do serviço público e o usuário de serviço público. Então, não se pode tributar, perfeito? Mas é possível, no deslocamento entre as vias públicas, a cobrança de pedágio, sendo que o pedágio, para qualquer concurso que você vai prestar hoje em âmbito nacional, você vai entender que ele tem uma natureza jurídica tarifária, não é tributária. Perfeito? Se é tarifa, sujeita-se a regramento do direito civil e do direito administrativo, mas não do direito tributário. Tá claro? Muito bem. Então, o princípio da limitação ao tráfego a gente falou. Vamos entrar agora no princípio da uniformidade geográfica na tributação. Esse princípio da uniformidade geográfica ele está previsto no artigo 151, no inciso 1º da Constituição Federal. Eu também vou parafrasear aqui. Esse princípio basicamente diz que todo tributo instituído pela União deve ser aplicado de igual forma em todo o território nacional. Então, a União, veja que esse princípio ele é direcionado à União. Então, todo tributo que é instituído pela União tem que ter vigência de igual modo em todo o território nacional. Quer dizer, a base desse princípio é uma base isonômica, né? Uma base isonômica também com base na impessoalidade. Né? Eu não posso ter, por exemplo, a União concedendo privilégios, incentivos a uns estados ou tratamento tributário a um estado em detrimento a outro estado da federação. Isso é vedado. Esse tratamento ele não pode existir. Né? Porque se, por exemplo, imposto de renda, se o imposto de renda da pessoa física ele é de alíquota de até 27,5%, observe que é 27,5% não só para São Paulo, é 27,5% em todo o território nacional. Só que aqui nós temos uma relativização. Essa possibilidade de relativização se dá pela concessão de incentivos fiscais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Então, a União ela pode conceder incentivos fiscais visando o desenvolvimento socioeconômico, veja, não é desta ou daquela atividade econômica, nem deste ou daquele setor econômico, visando o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Então, portanto, aqui nós estamos numa possibilidade de também observar um dos principais, então você vai colocar que a principal finalidade
passa a ser o atendimento de um dos objetivos da República. Previstos no artigo 3º da Constituição, qual seja, erradicar a pobreza e a marginalização reduzindo as desigualdades sociais e regionais. Então, essa passa a ser uma das finalidades da República Federativa do Brasil, a erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo as desigualdades regionais e sociais. Então, é por este motivo que nós temos aqui a possibilidade da União conceder incentivos fiscais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região. O melhor exemplo que nós temos começou nos atos das disposições constitucionais transitórias, quando diz respeito à Zona Franca de Manaus, que é uma zona de livre comércio. A Zona Franca de Manaus, ela existe não para desenvolvimento dessa ou daquela atividade econômica. Não. A Zona Franca de Manaus, ela existe para o desenvolvimento da região norte do país. Essa é a ideia central. Desenvolvimento da região norte do país. Ah, mas veja, o benefício está sendo utilizado de forma diversa. Bom, aí é um outro critério, mas a principal finalidade é essa: erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo desigualdades regionais e sociais. E para isso, então, o exemplo melhor que a gente tem, que é o que realmente acaba sendo questionado em concurso, é esse que envolve a Zona Franca de Manaus. Beleza? Além desse princípio, nós temos o princípio da não diferenciação, que também pode cair para você como não discriminação. Esse princípio está estabelecido no artigo 152 da Constituição Federal. Da mesma forma que a uniformidade geográfica é direcionada à União, o princípio da não diferenciação é direcionado aos estados e aos municípios. Então, segundo esse princípio, os estados e os municípios não podem estabelecer diferença tributária entre si em razão da procedência ou destino de bens e serviços. Então é aquela situação. Um ente federativo também não pode dar um tratamento diferenciado a outro em razão da procedência ou do destino. Porque veio de tal estado da federação, o tratamento será diferenciado em relação a outro estado da federação. E não tão somente o Supremo entende isso para estados e municípios. Ele também vê os mesmos olhos a questão em âmbito internacional, tratamentos tributários diferenciados também entre bens e serviços advindos do exterior. A ideia também é a mesma. Então, observe aqui que os estados não podem estabelecer. A base é a mesma, é uma base isonômica e com base também na impessoalidade. Essa é a principal análise que se faz. Agora, aqui, nós temos uma atenção interessante. Por quê? Também existe esse princípio, uma relativização. Essa relativização, ela advém pela existência de convênios.
lembre você que quando a gente fala sobre os convênios, eles são acordos firmados entre os secretários de Fazenda para a concessão de benefícios econômicos mútuos, desde que autorizados por lei. Sendo assim, não tem por que existir outra diferença que não seja a possibilidade desses convênios, esse acordo. Agora, fato, todo convênio existe mediante autorização legislativa, não sai do nada. O convênio ele tem uma autorização utilizada por lei. Então, veja, é óbvio que se eu tenho convênio com determinado estado da federação, se eu tenho um convênio com determinado município da federação, o tratamento tributário, eu prefiro, logicamente, comprar e vender daquele em que eu sou conveniado do que aquele em que eu não sou conveniado. Isso é um fato. Então, por este motivo, uma vez que existe essa possibilidade, em existindo convênios, esses acordos, é óbvio que os estados e que os municípios vão preferir comprar entre si, aqueles que já são conveniados, em regra. Os convênios eles existem dentro de uma determinada região, dentro de determinado setor. Você não vai ver, por exemplo, convênio de São Paulo com Roraima. Não tem lógica, não tem razão de ser. É a mesma coisa município. Não tem por que você ter hoje distinção entre municípios de unidades distintas, né, que não são próximos. Não tem razão de ser. Então, por isso que, em regra, esses convênios, e óbvio, se eles são acordos, eles não são obrigatórios. Só se recorde, para não errar, que existe uma obrigatoriedade de utilização de convênios para o ICMS. Veja que a nossa Constituição Federal ela vai estabelecer que, em se tratando de convênios em relação ao ICMS, essa deliberação dos estados ela é obrigatória, então o uso de convênio emanado do CONFAS é obrigatório para estabelecer a eficácia das isenções de ICMS conferida pelos estados através de lei estadual. Então, observe, a lei estadual vai conferir uma isenção. Só que esta isenção, ela só terá eficácia após a existência de um convênio do CONFAS. O CONFAS é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, nesse aspecto, eu só posso ter a eficácia de uma isenção mediante essa existência de convênio emanado do CONFAS. E aí vem uma informação relevante. Se o Estado ele não observar as diretrizes emanadas do CONFAS, consequentemente, ele vai sofrer penalizações. Hoje, atualmente, essa situação da utilização
dos incentivos à Lei Complementar 24 de 75, com alterações à Lei Complementar 160 de 2017, estabelecem esses critérios. Então, vai ter incentivo, vai ter subsídio, vai ter... Perfeito. Só que isso vai se dar com base na autorização que vem emanada através de lei, né, e, consequentemente, ratificada por convênio. Agora, teve uma decisão relevantíssima do STF, de certa forma até recente, sobre uma questão que envolve uma lei estadual que conferia um tratamento diferenciado de alíquotas entre veículos nacionais e importados. Então, essa lei estadual ela dizia que o veículo importado teria que ter uma alíquota maior que o veículo nacional, sob o argumento de que ela estaria privilegiando aí a indústria nacional. Primeiro, que não cabe, neste caso, ao Estado tratar de questões concorrenciais. Segundo, que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessa lei estadual, tendo por base aí o princípio da não diferenciação. Ele disse, olha, eu não posso dar um tratamento diferenciado só porque o veículo é importado em relação ao veículo nacional. É aquilo que eu falei para vocês. Não é somente interno. Bens e procedências de serviço que também possam ter origem no exterior, o tratamento é o mesmo. Beleza? Então, primeira parte aí desse nosso encontro proveitoso de hoje, eu cheguei com você até essa parte que a gente finalizou os principais princípios em matéria tributária. Depois do intervalo, nós vamos continuar tratando das limitações constitucionais ao poder de tributar, só que eu vou entrar com você na parte que já vai envolver as imunidades em matéria tributária. Beleza? Já voltamos.